Hoje, a força-tarefa da Lava Jato, diante da decisão do ministro Marco Aurélio, vem a público manifestar a sua irresignação diante dessa decisão, entendendo que ela é absolutamente equivocada por contrariar a posição do próprio Supremo Tribunal Federal, por violar o princípio da estabilidade das relações jurídicas, por violar o princípio da colegialidade, de que o órgão do Supremo Tribunal Federal é maior do que as suas partes e de que ministros não devem funcionar como ilhas isoladas. Nós entendemos que essa decisão ainda ela contraria o sentimento da sociedade que exige o fim da impunidade. Ela, na verdade, consagra a impunidade, violando os precedentes estabelecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que é uma decisão isolada de um ministro do Supremo Tribunal Federal e que não vai resistir à análise do próprio Supremo. Nós estamos hoje, ao mesmo tempo que nós colocamos a nossa avaliação crítica sobre a decisão desse ministro, nós estamos reiterando a nossa confiança na instituição Supremo Tribunal Federal e reiterando a nossa confiança de que o Supremo Tribunal Federal vai reverter essa decisão em tempo hábil. Nós teríamos também ficar abertos para perguntas dos senhores. Boa tarde para os senhores. Rafael Moro, Valor Econômico. O senhor falou da esperança de que o Supremo reverta isso em tempo hábil. A Procuradoria-Geral da República já entrou com alguma petição, pelo que me parece, posso estar errado, mas o Supremo entrou em recesso agora às 3 horas da tarde, então isso vai para a presidência, para o regime de plantão, que é o TOF do presidente. Essa é a primeira pergunta. O que vai ser feito praticamente pela Lava Jato para tentar reverter essa decisão? A segunda pergunta que eu faço é, essa indignação de vocês é só pelo Lula? Há outros presos, Léo Pinheiro, por exemplo, também vai ser solto nessa ocasião. E ainda nesse mesmo raciocínio, o juiz Sérgio Moro, policiais homens da Polícia Federal foram promovendo o Bolsonaro, que é um títise política do Lula, inclusive um político que se refere ao PT como petralhada, fala em metralhar petistas, etc. Isso não fere de alguma forma a isenção da operação, ainda que, mesmo aparentemente, para a opinião pública? Rafael, em relação são 3 questões, né? Em relação à tua primeira questão, diz respeito a... O que vai ser feito praticamente? Certo. Nós temos conhecimento de que a Procuradoria-Geral da República está atuando de modo diligente, buscando a reversão dessa decisão. Agora, maiores detalhes e informações devem ser buscados diretamente junto à Procuradoria-Geral da República. Nós temos confiança também na atuação diligente da Procuradoria-Geral, com o objetivo de reverter essa decisão, que, entrando na sua segunda questão, ela vai muito além do caso Lula. Essa decisão ela tem um impacto na situação do ex-presidente Lula ao implicar sua soltura, mas não se resume ao caso Lula. Ela se estende a diversos presos por todo o Brasil por diferentes tipos de crimes, mas ela tem um efeito especial nos casos de corrupção e crimes do colarinho branco, porque criminosos de colarinho branco eles tendem a não ser punidos por nós termos um sistema recursal e prescricional altamente lenientes. A terceira questão, desculpa insistir, procurador. Hoje nós não vamos fugir da questão referente... O seu ex-colega, o Carlos Fernando, postou há pouco no Facebook se referindo literalmente ao Lula e só ao Lula. Não fica parecendo que é um caso particular com o Lula? Nós não vamos entrar em questões que não digam respeito a isso. Agora, a nossa posição sobre a decisão de hoje é que ela tem um impacto múltiplo, que ela atinge inúmeras pessoas, e o caso Lula é uma ilustração importante, mas é uma ilustração de uma decisão que tem efeitos catastróficos sobre a eficiência da justiça penal por todo o país. Boa tarde. Só complementando, em recente levantamento do nosso sistema carcerário foi averiguado que cerca de 240 mil presos no Brasil, um universo carcerário muito grande, são presos provisórios. Então, essa decisão geral, uma decisão que se aplica a todos aqueles que não tenham ainda sentença condenatória confirmada em tribunais superiores e que tenham recursos nesses tribunais superiores, pode soltar réus violentos, réus que afrontem outros tipos de delito, não apenas de corrupção. É lógico que a questão da possibilidade de prisão
de condenados em segunda instância, ela afeta intrinsecamente, diretamente réus poderosos, réus de criminosos de colarinho branco, porque são justamente eles que podem manejar todas as curvas, todos os meandros do sistema jurídico para recorrer dezenas de vezes, às vezes recursos teratológicos, às vezes recursos dos recursos dos recursos. Então, assistimos a diversos casos de eternização de processos de corrupção, uma sentença que nunca chega ao fim, e essa decisão que inviabiliza a execução de pena após a confirmação de uma sentença condenatória por um tribunal, ela vai de encontro a esse anseio de combater a impunidade e diversos delitos. Só uma dúvida, doutora, ela vale também para presos provisórios e preventivos, essa sentença do... Os presos existem no universo de presos que não tem a decisão transitada em julgado, ou seja, encerrados todos os recursos nos 4 graus de jurisdição, essa decisão ela vale. O ministro ressalvou ali o artigo 312 do Código de Processo Penal, que seriam situações específicas onde haveria pressupostos para preventiva, mas a gente pode pensar em traficantes que não haja pressupostos para preventiva, por exemplo, os que financiam o tráfico de drogas e uma série de outros crimes que vão além dos crimes contra a administração pública, de corrupção, crimes às vezes muito graves. Boa tarde. Kelly Cadanos, da Gazeta do Povo. Queria saber, ainda nessa linha dos presos que podem acabar sendo soltos por conta dessa decisão do STF, vocês têm um levantamento específico da Lava Jato de quais seriam os presos da operação que hoje cumprem pena a partir de uma decisão em segunda instância e que não tem decretada nenhuma preventiva? Vocês têm um levantamento oficial desses presos? E dentro desses presos provisórios, eu queria saber se esse número de 240 mil mencionados pelo Dr. Pozzobon, se esses 240 mil são só os presos provisórios sem preventiva, se são só condenados presos com base em condenação em segunda instância. Nós temos um levantamento de pessoas que têm condenação em segunda instância e que estão presas. Agora, nós não conseguimos em tempo levantar, isso é um levantamento que demora, porque deve ser analisado caso a caso, quais são os casos em que não existe prisão preventiva decretada. Esse é um levantamento que demoraria tempo para fazer, essa decisão nos pegou de surpresa. Vejam que essa foi uma decisão tomada às vésperas do recesso, violando o princípio de colegialidade no momento em que torna difícil buscar possibilidades de revisão, fugindo completamente dos parâmetros, de modo isolado dentro do Supremo Tribunal Federal, que quebra a estabilidade das decisões do próprio Supremo, o sistema de precedentes, que vai contra o espírito de fim da impunidade que hoje inspira a sociedade brasileira e que nós esperamos que vai ser revertida pelo Supremo Tribunal Federal em tempo para que ela não surta efeitos catastróficos que podem surtir sobre a sociedade brasileira. E os preços da Lava Jato, vocês têm levantamento? Tem vários. Então, eu sei de cabeça, por exemplo, Delúbio Soares, Dona Maria Pinto. Alguns presos, tem vários. O que eu sei de cabeça, que eu lembro, que me vem à cabeça agora, por exemplo, o senhor Delúbio Soares é preso de execução provisória, o senhor Dona Maria Pinto, idem, o senhor Luiz Casante, idem, o senhor Natalino Bertin, idem. São esses que me vêm à cabeça. E tem outros que tinham prisão preventiva, que se transformaram em execução provisória em segunda instância, o senhor Jorge Luiz Zelada, por exemplo, o João Augusto Henriques. Existem muitos outros, mas eu, agora, de cabeça, são esses que eu lembro. Vocês encaram essa decisão? Veja que há 35 pessoas que hoje estão presas após a decisão de segunda instância em decorrência da Lava Jato. Agora nós não temos o levantamento exato de quantas dessas pessoas estão também presas preventivamente. Agora, mesmo essas pessoas que estão presas preventivamente podem vir a ter a sua prisão afetada por essa decisão. Porque se deixa de valer a prisão após a segunda instância, a pessoa continua presa preventivamente depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí entra a questão sobre quanto tempo que pode viger ou não uma prisão preventiva. Ou seja, na prática, essa decisão acaba colocando em risco todas as prisões após a segunda instância, mesmo os casos em que existe prisão preventiva, no caso da Lava Jato. Vocês acham que foi um ataque à Lava Jato, essa decisão do STF? Nós acreditamos que essa decisão foi uma decisão isolada de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós não entendemos essa decisão como uma decisão da instituição Supremo Tribunal Federal. Existe uma decisão, sim, da instituição Supremo Tribunal Federal que está vigendo e que autoriza a prisão após a condenação em segunda instância. Essa decisão hoje, isolada, monocrática, do ministro Marco Aurélio, ela subverte o sistema de precedentes e o princípio da colegialidade.
Só uma observação, esse tema, ele não foi decidido uma vez pelo Supremo. Foi decidido 4 vezes pelo plenário do Supremo em 2 anos. Então, inicialmente, ele é discutido nessas próprias ADCs 43 e 44, em fevereiro de 16. Depois ele é decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo, também mantendo o entendimento da execução provisória. Depois ele é discutido novamente no HC do Lula, agora em abril de 2018, todas pela execução provisória da pena. E o senhor ministro Marco Aurélio, que representa sozinho 9% da vontade do Supremo, confere uma liminar sem nenhum fato novo, quer dizer, ele alega um fato novo que o senhor ministro Gilmar Mendes mudou de entendimento acerca da execução provisória, só que a ministra Rosa Weber também havia mudado, ou seja, era um fato de abril de 2018 que ele invoca em 19 de dezembro de Mas 2018. quando ela falou da Lula, disse que é contra prisão em segunda instância. Ela ressalvou o entendimento pessoal dela, mas ela ia se curvar ao princípio da colegialidade, que é justamente Mas isso. é porque era um caso específico de discussão, não ADC. Sim, mas depois disso não houve nenhuma decisão na ADC, né? Então, me parece que não é razoável o ministro, tendo 4 decisões do plenário, não é a decisão da turma, não é a decisão do presidente, decisão do plenário, sentaram os 11 e nunca vi um tema ser discutido, rediscutido e decidido pelo Supremo 4 vezes em 2 anos.